Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é Suprema Lealdade a Cristo e o tema de hoje é Conselho aos Pais. Nos dias em que Paulo escreveu o conselho aos pais que diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Havia um documento judaico chamado Siraque. Esse tal documento aconselhava os pais com as seguintes palavras. Veja que absurdo. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline seu filho e torne seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Está neste documento chamado Siraque 30, parágrafos 1, 9 e 13. Inspirado por Deus, o conselho de Paulo tem uma tonalidade muito diferente. Em primeiro lugar, os pais não devem provocar a ira dos filhos. E em segundo lugar, os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O pai cristão é o laço de união da família, ligando-os junto ao trono de Deus. Nunca deve diminuir o seu interesse pelos filhos. O pai cuja família seja composta de meninos não deve deixar esses inquietos meninos inteiramente aos cuidados da mãe. Ele deve se tornar companheiro e amigo dos filhos. Deve se dedicar a mantê-los afastados de más companhias, fazendo tudo o que esteja ao seu alcance para encaminhar os filhos a Deus. Quando as crianças perdem o domínio próprio e dizem palavras exaltadas, o silêncio fará mais no sentido de produzir arrependimento do que quaisquer palavras que possam ser ditas. Satanás se agrada quando os pais irritam os filhos ao falarem palavras ásperas e iradas. Naquela época, os pais tinham total poder legal sobre os filhos, que eram considerados sua propriedade. Os pais tinham, por exemplo, o direito de aplicar punição violenta, até mesmo a morte aos filhos. Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre seus escravos. Paulo não apoiava isso. Ele esclareceu e remodelou os relacionamentos. No contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo convidou os pais a repensarem o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e a admoestação do Senhor, conforme Efésios 6:4. Vou concluir o tema de hoje com um pensamento que extraí do livro do ano de 1959, chamado A Fé pela Qual Eu Vivo. Está na página 267 e diz: Maneiras gentis, conversa agradável e atos de amor unirão o coração dos filhos a seus pais pelos suaves laços de afeição e farão mais para tornar atrativo o lar do que os mais raros ornamentos que se poderão comprar com dinheiro. Sempre se deve nutrir terna afeição entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Toda palavra precipitada deve ser reprimida e não deve existir sequer a aparência da falta de amor de um para com o outro. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus:
passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.